Vamos que vamos! Que bom que estamos aqui, estamos agradecendo a Deus, né, pela essa oportunidade, dom da vida, né? Que bom que estamos aqui e o pessoal está gostando e estão comentando. Que bom, glória a Deus. E vamos continuar falando do reino de Deus e sua justiça. E nosso bate-papo de hoje sobre o sofrimento, né? Nós falamos, né, foi muito interessante, né, os comentários da semana passada sobre a cadeia, né, carceragem, atendimento comunitário e hospitais. E nesses lugares também a gente vai deparar muito com pessoas sofrendo, cara. E eu queria trazer essa preocupação de te trazer a memória e uma lapidação para atender essas pessoas que estão sofrendo, para que possamos errar menos, né, e acertar mais. Que imagina a gente ir num velório de um amigo e a pessoa soltar assim, não, foi Deus que quis, foi Deus que matou, ou infelizmente aquelas rodinhas de fofoca vai dizer que a pessoa sofreu porque o diabo convenceu, ou a pessoa tinha pecado. A gente fala muito isso, a pessoa sofre porque tem pecado, a pessoa perde, não cresce na vida porque não se converteu verdadeiramente. Eu estou querendo trazer duas reflexões, um lado do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento, né, para a gente poder juntos a gente debater aqui, trazer a memória. Quero lembrar aqueles que estão começando, eu não trago nenhuma doutrina, apenas é um bate-papo, tá? Se a pessoa quiser falar assim, eu não concordo não, pode ficar tranquilo que eu não tenho esse tipo de inclinação de bater pé, estamos aqui para aprender, tá? E para ser menos, quero trazer primeiro 4 perguntas que eu quero resumir, para a gente não se estender tanto, que fala por que temos que sofrer nos dias de hoje? Seja no hospital, seja uma doença, seja um parente que se acidentou, né? Conheço muitos casos de pessoas que vão viajar e a família morre, né? Por que Deus não vê o meu sofrimento? Outra é, se eu sou filho, por que Deus não me ajuda a passar pela semente da tribulação? E estou anos orando na igreja e nada mudou. Isso aqui também já escutei bastante. Bem, esse bate-papo, né, se eu sofro, eu fico doente, né, se eu passo aperto, Deus não vê. Bem, baseado no Antigo Testamento, eu quero trazer os 4 versículos do Antigo Testamento e depois os 3 do Novo Testamento. Por gentileza, anote aí, porque alguns eu vou citar, eu vou apenas citar alguns trechos, porque senão a gente vai ler aqui quase 10 versículos e você vai estourar o nosso tempo. Por favor, anote aí. Isaías 5, versículos 5 e 6. Jó, no seu capítulo 1, no verso 10. Josué 7, no verso 12. E Jeremias 11, 14. Vamos ao nosso contexto, né, que diz no Antigo Testamento. Em Isaías 5, no verso 5, o contexto fala que Deus tira a proteção quando o indivíduo, o povo dele, não obedece à lei. Ou seja, ele fala, se vocês não querem, então eu vou retirar a proteção, eu vou remover o muro para que vocês sejam pisados, pisoteados, diz esse texto no seu contexto. Em Jó 1, 10, Deus permite que Satanás toque em Jó, como está escrito lá, e o diabo fez assim, mas o Senhor colocou um muro de proteção, se tem um muro, então eu não posso tocar nele para ele sofrer. Então, Jó é feliz porque o Senhor protege demais, também diz o contexto de Jó, né? E em Josué 7, há uma quebra de proteção, né, causada pelo pecado de Acã, que aconteceu, também bem conhecido. Já em Jeremias 11, 14, Deus diz a Jeremias para ele parar, não orar. Jeremias, não quero que você ore. Pare. Não interceda pelo povo, que esse povo não merece. Ou seja, esses 4 versículos, resumindo no Antigo Testamento, Deus está dizendo no seu contexto que se você não obedece, se você não busca a face dele, não quer se submeter a ele, Deus tira a proteção e permite que o diabo te toque e faça com que você sofra nos seus dias aqui na terra. Pois bem, só que nós estamos no nosso contexto, como eu disse, no Novo Testamento nós lemos em 1 João capítulo 5 que aquele que é nascido de novo, o diabo não toca, o maligno não toca, as coisas não acontecem contra nós. Pois bem, se eu estou nesse contexto bíblico do Novo Testamento, no qual Jesus já veio cumprindo as profecias do Antigo Testamento dos seus profetas,
que está consumado a libertação da lei, né, da maldição da carne, a maldição da terra, então por que eu sofro? Por que eu estou sempre orando e pedindo e as coisas não passam? Aí eu busquei o entendimento dentro das comunidades, os assuntos muito tocados dentro das igrejas, e quatro assuntos bem relevantes, que eu tive que resumir, para não se estender muito, que fala sobre as abordagens, como as pessoas comentam a respeito do sofrimento dentro do contexto bíblico, dentro do nosso tempo. E um deles fala de a consequência de um mundo caído. Né? O sofrimento não é necessariamente uma punição diante de Deus, mas uma consequência natural da existência de um mundo caído, por causa do pecado, que sabemos que o diabo ele tem livre-arbítrio em relação a ser o príncipe desse século. Ele segue o entendimento, dificulta que as pessoas entendam, sugere, como falamos aqui da sugestão, né? Não deixar o crente ir à igreja. Comentamos agora há pouco aí, né, de alguém que orou e lutou para um parente ir para a igreja. Então existe essa demora, uma força contrária àquilo que nós queremos para o bem do nosso bem-estar. Outro ponto bem falado foi do livre-arbítrio, que muitas dores humanas são resultado de péssimas escolhas. Aí fui analisar, em alguns contextos, que, exemplo, se eu trabalho como caminhoneiro Rio-São Paulo, estou dias sem dormir, aí eu pego a estrada, mesmo sendo crente, deixo de observar as normas de trânsito, fico cansado, pego um caminhão e cansado vou dirigir. E acabo batendo, aí atropelo uma criança, mata um motoqueiro, ou bate num ônibus que causa 30 mortes. O que vai acontecer? Não, foi Deus que quis. Não, foi negligência minha, não é verdade? Eu mesmo, quando eu fui parei para ler, né, como estavam sendo montados, eu lembrei que algumas vezes eu dormi no volante, eu não sabia que eu precisava de óculos. Eu achava que minha vista estava perfeita. De dia eu vejo normal, leio normal, mas à noite eu preciso de óculos. Aí quando eu fui no oculista, ele falou assim, tenta ler a placa. Eu estou lendo tudo, não há problema não. Ele apagou a luz, eu não consegui enxergar a placa de noite. Aquela letrinha lá do oftalmo, à noite eu não consigo ver. E aquilo me cansa e me faz dormir. Eu dormi acho que 2, 3 vezes, uma vez eu quase virei estampa de camisa, né? Quase foi embora. E eu falei, tem que tomar juízo, ou seja, Deus me fez passar pela prova, não foi negligência minha. Foi o diabo? Também não. Se eu causasse sofrimento na minha família, foi eu que deixei de atentar para aquilo que já foi visto. Ou seja, está cansado? Vai dormir cedo, faz exercício. Não cause dano à sua família. Não coloque a sua família em situações desnecessárias, em perigo, umas coisas desnecessárias que o homem procura, né? Principalmente jovem, né? A pessoa quando é mais madura, ela é mais consciente, mas o jovem, né, com 15 anos, 20 anos, cisma de querer participar das coisas perigosas e acaba comprometendo a vida dos seus parentes, né? Outro ponto também bem falado é o amadurecimento e fé. Uma escola que produz perseverança, paciência e maturidade. Dentro da comunidade, uns acreditam que eu preciso passar por alguma coisa para me ficar mais maduro na fé, né? Espiritualmente, refinar a minha fé, né? Na hora da angústia, quando eu sou apertado, o que eu ponho para fora? Ou seja, perdi o emprego, eu perdi a casa, ou levaram. Quando eu sou apertado, o que eu coloco para fora é daquilo que eu estou mais cheio. Então, se eu estou raivoso, sempre briguento, dentro de mim não tem paz. Então, quando eles falam isso, eu fui que entendi, concordo pela essa abordagem do amadurecimento, a importância do amadurecimento da fé, né? Aí aqui me fez ligar a 2 Coríntios, por gentileza, vamos ler 2 Coríntios 4:17. 2 Coríntios 4, o seu versículo 17. Achei muito interessante essa visão desse tema, como abordaram, né? Podemos ler? Pois bem, a minha versão diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Aí eu parei para ler bem essa frase e falar,
pois pois o nosso sofrimento leve e momentâneo, ou seja, o sofrimento é leve. Mas como pode ser leve se eu perdi minha família? E para algumas pessoas deve ser difícil entender uma frase dessa, aceitar como está sendo posto aqui e virar assim, pô, irmão, fica tranquilo, Deus sabe todas as coisas. Meu irmão, eu perdi minha família toda, como é que você vai dizer eu me ficar tranquilo? Então nós temos que ter essa maturidade de, às vezes, ao se direcionar a alguém, que se a pessoa está disposta a ouvir que Deus tem controle de tudo. É um sofrimento? É. Por que nós sofremos? Eu já várias vezes eu disse para as pessoas, eu digo, eu não sei por quê. Porque às vezes não tem muita lógica. Para mim, na minha cabeça, não tem muita lógica. Eu sei que Deus tem um plano para tudo. Mas falar para a pessoa que quer uma resposta, por que ela sofre no dia de hoje, sabendo que Jesus já morreu, eu acho ainda muito complicado para algumas pessoas. Entendeu? Eu não posso usar pela minha métrica. Entendeu? Se eu perder um dedo, para mim tanto faz. Mas para outras pessoas, eu sei que humanamente as pessoas sofrem porque perde um gato e não consegue viver. Ou se o cachorro morrer, a pessoa não consegue viver. Tem gente que fala assim, não, mas se o meu filho morrer, eu também vou junto. Então, escuta pessoas nesse tipo de sentimento que a pessoa tem dentro dos seus familiares. Então, como é que nós podemos ajudar as pessoas que estão passando por um momento triste, de dificuldade, e falar, olha, Deus tem controle de tudo. Fica tranquilo. Ou também, por outro lado, não cometer a gafe de falar assim, não, ele morreu porque ele não tinha fé. Ele morreu porque o diabo está furioso. Temos que ter cuidado para não atribuir coisas que a gente não sabe. Como é que eu vou dizer para alguém não, que a pessoa morreu porque ela não tinha fé? Não, você não alcança o que você quer porque você ora pouco. Eu não tenho esse dom, eu não tenho. De chegar e olhar para uma pessoa, não, irmão, porque você ora pouco. A não ser que eu convivo com ela todo dia, 24 horas por dia, para eu saber os frutos dela, para dizer, chegar a esse ponto. A não ser que Deus me revele. Não, eu falo com aquele irmão ali, ó, de camisa preta, número 7 das costas, que é isso. Aí é diferente. Agora, nós temos que ter cuidado de não ensinar e também não estimular pessoas a falar coisas que não devem dentro da comunidade, seja onde for, no trabalho, no trânsito. Ah, não, a pessoa morreu porque tinha que morrer. Por quê? Não sei. Eu vou falar, vou acrescentar mais coisa no sofrimento da pessoa. Não tem sentido. E nem tem pouco denegrir a imagem de alguém, falando, não, morreu porque era perverso, morreu porque não tinha fé, morreu porque a família não presta. Além de ser um mentiroso, eu sou fofoqueiro. Então, eu acho uma coisa ridícula dentro da comunidade a pessoa fazer isso. E acontece, principalmente em velório, você escutar pessoas falando, ih, a pessoa morreu, porque estava doente, porque não cuidou da família. Acontece, infelizmente. Então aqui em 2 Coríntios, né, para quem está chegando aí, 2 Coríntios 4,17 fala, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, leve, Deus bota como leve, certo? Leve, porque eu tenho que entender que produzem para nós uma glória eterna. Opa, então existe, pelo entender do tema, existe uma capacitação, mesmo na dor, mesmo na perda, né? Então eu tenho que acreditar nisso. Se eu sou um crente que creio na palavra, eu tenho que me ancorar na palavra e permanecer nela, mesmo que não entenda. Há coisa na vida que eu não vou entender, então eu tenho que ficar aqui, então eu vou permanecer nessa palavra, nesse entendimento. Se eu não tenho entendimento, eu vou buscar a Deus que tem lá. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, diz o texto. No próximo questionamento que eles fizeram também, é o propósito pedagógico de Deus para moldar o caráter. Também já vi isso acontecer em algumas pessoas, né? Tem gente que precisa estar no fundo do poço para parar e refletir. Meu Deus, pegou dinheiro, gastou no tigrinho, pegou o salário, apostou não sei de quê, quis abrir uma empresa, mas não planejou, né, como diz lá. E a gente fala assim, pode o rei ir para a guerra sem consultar seus príncipes? E não tem que planejar, se eu começar, o famoso, o pessoal fala aquela piada antiga, né? Obra de igreja, né? Começa e nunca acaba. Ou seja, se eu vou começar algo, planeja, pesquisa, pergunta, chama a autoridade, porque como é que faz isso aqui? Para não ser ridicularizado e dar mais exemplo na sociedade. Às vezes estamos sofrendo coisas desnecessárias por falta de organização financeira, organização
familiar, organização das coisas que eu quero fazer na minha vida, eu deixo uma bagunça, as pessoas, pô, cara, não consegue nem arrumar a sua casa, não tenho tempo. Estou dando um exemplo, um sofrimento desnecessário. E às vezes Deus tem que botar aqui o processo pedagógico, tem que levar algumas pessoas para o fundo do poço para entender. E agora? Tem mais saída para você? Não. Então, como infelizmente algumas pessoas são assim, né? É necessário perder todas as forças. Enquanto a pessoa for altiva, tá brigando com Deus, brigando com todo mundo. Não, eu consigo. Pô, cara, você tá vendo que não consegue? Já tive gente dura, tá comentando aqui, gente dura que te fala, a pessoa, não, mas eu vou fazer, cara, não vai dar certo isso aí. Mas não quer fazer, infelizmente, não tem como impedir a pessoa. A pessoa faz, quebra a cara, Deus está me fazendo sofrer. Não é Deus, não, é você que está errando. E está atribuindo a Deus uma coisa que tem nada a ver com ele. Aí bota, não, é culpa do diabo também, nem o diabo nem chegou perto e você dizendo que é culpa do diabo. É uma pessoa bagunceira, desorganizada, não consegue fazer nada direito, não planeja direito e fala que a culpa é do diabo, a culpa é de Deus, a culpa é do irmão, a culpa é do olho grande. Calma aí. Então, calma aí. Por que eu estou sofrendo? Tem que analisar, fazer uma autoanálise de ver por que eu estou sofrendo. Foi causado por mim ou por terceiro? Então, aqui o texto diz, produz para nós uma glória eterna. Pesa mais do que todos eles. Eu tenho que parar para analisar. O que Deus está querendo falar comigo? Aonde Deus quer me levar? Por que Deus quer chegar lá? Próximo texto, a gente utilizar para aí, Tiago, capítulo 1, por favor. Para a gente conseguir entender o que Deus quer permitir o sofrimento. Tiago, capítulo 1, no seu verso 2 em diante. Vou ler também um verso 1 que não acrescento também, né? Tiago, capítulo 1, verso 1. Diz assim a minha versão: Tiago, servo do Senhor e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Opa, então o tema está dizendo que eu vou passar por diversas provações, que essas provações podem ter o quê? Alegria, e para mim pode ter sofrimento. Ou seja, Deus não está blindando ninguém de não sofrer. Ele está dizendo que eu tenho que ter alegria na provação. Ué, sim. Como eu disse antes, eu tenho que entender o texto e tenho que aceitar o texto, mesmo que eu não concorde com ele. Mas por que eu tenho que passar por provação? Eu não quero ser. Mas eu tenho que melhorar o meu caráter. Como é que ele vai mudar meu caráter? Como é que Deus mudou o caráter de Pedro daquele jeito? Que não larga a espada. O de Tomé, que não crê em nada. Viu tanta coisa assim, não. Viu o Jesus nadar sobre a água, viu curar enfermos, expulsar demônios, viu parar o vento. Aí chega no final, não. Se Jesus aparecer com a mão furada, aí eu creio. É o auge da teimosia, da incredulidade. Para depois esse cara virar um apóstolo, para depois ele levar o evangelho. Então, há pessoas que precisam passar pelo fundo do poço, ser perseguido, ser maltratado, não porque Deus quer, porque a pessoa não muda. Então, antes de dizer assim, não, a pessoa está passando por ali, é falta de fé. Às vezes a pessoa está com problema de índole, está com problema de crença, ela está teimando certas coisas. Então, eu posso entender que tem gente que vai ter tribulações e outras que não terá tribulações. Outras que terá sofrimento e outras que não terá sofrimento. Tudo dentro do reino de Deus. O reino chegou, mas por que você sofre tanto? É Deus. Às vezes não é Deus, cara. Às vezes é você que não quer entender que você tem que mudar. É você que ainda não entendeu que você tem que morrer. Jesus falou, é necessário morrer de novo. E a pessoa não quer morrer. Não, como falamos aqui, né? A pessoa gosta das coisas do mundo, é apaixonado por baile, por cachaça, drogas, quer viver na prostituição. E o cara, não, é isso que é vida, tem que aproveitar a vida. Pô, irmão, essa vida é breve e passageira. Continuando aqui, verso 2, verso 3. Assim vocês saberão que a prova produz fé, perseverança. 4. No entanto, a perseverança deve ter ação completa. Uau! A fim de que vocês sejam perfeitos
e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. É mais do que uma capacitação. Vou ler de novo. No entanto, a perseverança deve ter ação completa. Ou seja, você tem que persistir, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Sei, mas estou orando, mas a bênção não veio. Meu irmão, não é o tempo. É a maturidade. Você vai ter que ter é como se fosse se tornar uma pessoa adulta, sábia, educada, consciente do que está falando. Não é simplesmente dizer assim, não, mas a pessoa tá ali, já está orando 1 mês. Se for necessário 10 anos. Então a gente não pode olhar uma pessoa que está ali 30 anos na igreja, que está lutando, porque ela precisa passar por uma perseverança de ação completa a fim de que seja perfeita. Porque o texto está dizendo isso. E íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, é o verso 5. Então, Senhor, me mostra, me capacita para entender por que eu tenho que passar por isso. Isso requer intimidade e não apenas falar de Deus. Ah, Deus é bom, Deus é amor, Deus te cura, Deus te salva, Deus te abençoe. Fica uma coisa tão, vou dizer assim, automatizada, né? Vira até um bordão, né? de slogan de camisa. Deus te abençoe, de boca para fora. E não de intenção realmente que eu quero abençoar alguém. Então, há pessoas, né, buscando esse texto de sofrimento, né, há pessoas que precisam de ajuda para entender o tema, e nós temos que entender que ao passar por esse processo, nós vamos ter uma maturidade, um crescimento. Quanto mais eu buscar o conhecimento, mais maduro eu fico, melhor sou capacitado para ajudar as pessoas. Jesus disse, ide ao mundo e pregar este reino, pregar este evangelho. Então, se eu não for capacitado, a pessoa pergunta, por que eu estou sofrendo? Realmente eu não sei. Deve ser o diabo. O diabo está furioso. Porque se você já nasceu de novo, já não tem que estar furioso. Não tem como te tocar. Como diz lá 1 João, capítulo 5, 18. Quem é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Não, o diabo está te tocando. Calma aí, meu irmão. Ou o texto não funciona para você, ou alguma coisa está errada. Eu tenho que parar para refletir. Eu não posso atribuir, tem que pegar atenção, eu não posso atribuir coisa que eu não sei como se fosse correto. Eu não posso dizer que é o diabo, eu não posso dizer que é Deus, enquanto não souber o problema daquela pessoa. É o diabo. Por que é o diabo? Você se converteu de fato? Nós falamos aqui sobre maldições, falamos sobre índole, falamos de pessoas que guardam coisa dentro de casa, ainda serve a demônio, a entidades. Né? Tem pessoas que não é cristão, é apenas um religioso, que gosta do ambiente da igreja. Tem gente que vai para a igreja por quê? Vou ser sincero, porque o ambiente é gostoso, tem ar-condicionado, tem festa, né? Isso aí, tem pessoas que cada cabeça tem a sua mentalidade, a forma de pensar como ela vê o mundo. Mas a pessoa realmente converteu de fato, realmente ela morreu de fato. É necessário nascer de novo, aprender tudo novo, andar em novidade de vida, porque eu tenho que ser aperfeiçoado, perfeitos, íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. Para quê? Para que eu possa entender por que pessoas precisam amadurecer, por que pessoas sofrem. Nós comentamos aqui, gente que não se converte, né? Faz atrocidade e fala, não, eu estou sofrendo porque Deus quer que eu sofra. Como existe aí uma religião que fala que é karma, né? Você nasceu para sofrer, você tem que sofrer 30 anos, aí quando na próxima reencarnação você vai ser rico, na próxima você vai ser uma árvore, e aí vai. Isso não é verdade. Eu tenho que parar e ver, vem cá, eu preciso de ajuda, eu preciso. Jesus já morreu por mim? Eu tenho que acreditar que ele morreu por mim. Opa, já mudou minha vida? Tem uma porta aberta? Eu tenho que trilhar esse conhecimento para saber por que eu estou sofrendo, para que eu estou sofrendo, qual é o motivo que levou a isso. Para não dizer que é Deus, para dizer não, que foi o diabo, e na verdade entender, de repente sou eu que não creio, sou eu que não faço correto, estou atribuindo a outras pessoas ou até a Deus injustamente uma coisa que nunca vai me acontecer. 30 anos na igreja, eu continuo mentindo, continuo fingindo, continuo sendo falso, fofoqueiro, não me converto de fato, apenas de aparência, não, eu estou sofrendo, Senhor. Irmão, analisa, por que eu sofro? Há necessidade de sofrimento? Não sabe como comentamos aqui semana passada, ou retrasado, sobre os presídios? Lá dentro tem pessoas que é crente de fato,
Só que ela sabe, ela está ciente que ela tem que pagar a pena dela. Vai ficar 15 anos, mas ela ora, ela clama, ela jejua, ela fala com Deus, tem revelações, mas ela sabe que não pode sair dali. Ela está consciente. Né? E a pessoa, eu não vou sair daqui, eu fiz, agora eu tenho que pagar meu preço. E está consciente. Tem gente aqui fora que quer viver uma liberdade, entre aspas, acha que pode tudo, e está fazendo mal a outras pessoas, acreditando que está servindo a Deus. Acusando, mentindo, blasfemando, levando falso testemunho, dando mau testemunho dentro da comunidade. Aí gera uma insatisfação, aí fala, não, que a igreja não presta. Não, que não presta é verdade, é o falatório, causando sofrimento ali desnecessário e dizer que é o diabo. Na verdade, é a ação de uma pessoa que não sabe se comportar dentro do corpo de Cristo. Amém, meu irmão? Eu espero que esse nosso bate-papo, como falei, falando aqui das consequências, repetindo para quem não pegou, eu citei 4 ações aqui, ou 4 assuntos, né, comentados. A consequência de um mundo caído, por isso que tem o sofrimento, desde lá do Éden, né? Falei do livre-arbítrio, que as dores humanas são resultado de escolhas erradas, bebida, malcriação, ou vindo de uma criação, né, horrível, de consequências, de um lar violento, chama gerenciais, né, dores gerenciais ou maldições gerenciais, falando isso na semana passada. O amadurecimento e a fé é uma escola que produz perseverança e paciência, né, tem bastante versículo que fala sobre isso. E o quarto e último, sobre um processo pedagógico que eu preciso passar para moldar o meu caráter. Então, esses 4 pontos, assuntos abordados dentro da nossa comunidade, para que possamos refletir. Como disse antes também, não precisa concordar com todos, estamos aqui para conversar, nosso bate-papo, né? Como nós falou, estamos aqui no nosso curso avançado de evangelismo, né? Para poder ser capazes e dar alegria ao nosso Deus. Amém? Bem, fico por aqui, agradeço ao Espírito Santo pela oportunidade, agradeço a todos pela paciência. Boa noite a todos. Não precisa mais orar, não precisa mais ler a Bíblia, não precisa mais buscar ao Senhor. Então, às vezes vem uma prova, né? Que Deus prova, não tenta. E para que a gente acorde, opa, espera um pouquinho, estou aqui negligenciando a vida cristã. E aí tem as consequências, né? Aí, se você não passar pela prova, nós somos reprovados, e aí tem consequência. Se nós permanecermos reprovados, olha, podemos perder a nossa salvação. Então, por isso que eu entendo que o contexto fala que é uma prova que Deus nos dá, né? Para que haja crescimento, amadurecimento, mais a busca da presença dele. Aí encaixa aquele versículo, né, pastor? Quem está de pé, cuide para que não caia. Exatamente, né? E aquilo que o sofrimento é uma consequência natural do mundo caído, é claro. O mundo está caído mesmo, e a gente tem que se levantar a cada dia para não ser seduzido por este mundo caído, né? As tentações, os desejos pecaminosos, tudo que o mundo tem para oferecer, né? Que é muito atrativo aos olhos. Então, nós temos que ter esse filtro, sabendo que isso pode ser uma prova, né? Então, vamos ter uma frase que fala, como é que você conhece o caráter de uma pessoa? O caráter de uma pessoa você conhece no escuro, ou seja, quando ele está sozinho. Então, que comportamento ele vai ter? Agora ninguém está me vendo, agora eu posso fazer. Então, né, o caso que foi Daniel, o caso que foi José, a gente viu que eles passaram por esse tipo de situação e perseveraram, não cederam à prova, eles ficaram firmes ali. E olha o que Deus fez através da vida deles. Eles foram grandes bênçãos, e hoje nós temos isso como exemplo, que nós podemos copiar, tanto de Daniel quanto de José. Então, são experiências. E quando o Osni falou, né, que considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, e aí ele fala, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Me veio na memória aquela situação quando os discípulos foram pregar, e eles foram presos porque estavam pregando, e eles falaram, olha, importa mais agradar a Deus do que aos homens. Mas mesmo assim, aquelas autoridades religiosas açoitaram os discípulos. E eles saíram alegres por terem padecido pela causa de Cristo. Então é bem isso aqui, ó. Considere motivo de grande alegria.
eles não ficaram assim tristes, poxa, a gente estava pregando e a gente apanhou, a gente foi injustiçado. Não, eles saíram com grande alegria pelo fato de terem padecido por terem pregado, divulgado a salvação através do Evangelho de Jesus. Então, é uma coisa que na carne a gente pode sentir alguma coisa, mas se isso foi fruto de você fazer a obra, é motivo de alegria. Pastor, só ficou sem áudio. Que sem áudio? Puxa. Não ficou não, Ricardo. Acho que você que ficou sem áudio. Eu tô ouvindo. Tá ouvindo aí? Tá Ouviu? Todo mundo tá me ouvindo aí? Sim, Então, Ricardo, vê aí você. é o Ricardo que ficou sem áudio. Então, não sei se eu fui claro aí, mas os discípulos, eles ficaram alegres por terem padecido pelo fato de terem pregado a palavra de Deus, ou seja, obedecido o chamado, né? E aí a gente vê o resultado do ministério dos apóstolos, depois os futuros discípulos feitos, e a prova é que o evangelho chegou até nós. E é interessante, Carlinhos, é tão interessante, a palavra de Deus é fantástica, né? A gente vê que o que você falou, provação, e o Osni também, nem todos passam por esse processo de provação. Davi, segundo o coração de Deus, o que ele olhou a mulher pelada tomando banho lá? O que aconteceu com ele? Nossa, Davi, segundo o coração de Deus, ele não aguentou a provação e aconteceu tudo aquilo que a gente sabe. Então, assim, muita gente fala assim, não, eu estou livre disso, uma vez aceitei Jesus, pronto, já estou livre, não vai acontecer mais nada. Vai sim, aí é que é pior, porque vai acontecer, né? E é interessante isso, esse momento de provação, porque a gente vê servos dele que passaram e não aguentaram, e que sofreram. E está lá na Bíblia de propósito para ajudar a gente, para ensinar a gente. Que se Davi caiu, você acha que você não vai cair? Vai cair sim. Então, assim, isso é importante, por isso que é importante estar sempre antenado com as coisas da palavra de Deus, né? E o conhecimento, né, da palavra de Deus, porque ela é viva e verdadeira e cada vez mais ela mexe com a gente, né? Confronta, né? Confronta. É isso aí mesmo. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, não pense que você está de pé, não, isso não vai me atingir. Cuidado. Né? A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Não brinque com a natureza humana. Cuidado. Espera que cai. Cuidado com isso. Foge da aparência do mal. Foge da aparência do mal. Isso aí. Tem mais algum comentário, irmãos? Vamos lá. O seu Marcos Antônio Ferreira Gonçalves, que parece Joaquim José da Silva Xavier, que nome grande, hein? Tô com saudade, tô com saudade, abençoado. Fala aí. Ô, abençoado, saudade também de todos. Tudo bem, meus irmãos? Rapaz, temos aqui a presença aqui do pastor Arildo, pastor aqui da igreja que eu estou congregando aqui em Vila Velha, Espírito Santo, presbiteriana. Pastor, glória a Deus. Obrigado, pastor. Seja bem-vindo. Aceitado esse convite, por estar aqui conosco. Como eu conversei rapidamente com o senhor, esse grupo de homens aqui, aqui tem o meu pastor lá de São Paulo, o outro pai espiritual que eu tenho, que é o irmão Osni, e meus vários irmãos aqui de São Paulo, e tem de Belém, tem da França, tem de Natal, João Pessoa, tá espalhado, tá? Obrigado aí, pastor, tá? E assim, eu tô na correria, irmãos. Dia de segunda-feira, Ricardo, tem a atividade do Arthur, depois tem que buscar a Tamara. Peço até desculpa aí por não estar acessando aí, a reunião no horário. Mas peguei um pouco da mensagem, depois o irmão Osni, ele resumiu, foi lá para o início de novo e voltou para a palavra aí que foi ministrada, deu as referências bíblicas. E assim, que foi falado em relação ao tratamento de caráter. O irmão Osni usou essa palavra, Deus precisa tratar o caráter.
Nós precisamos ter essa consciência de que isso é diário, irmãos. Diariamente a gente precisa ter o nosso caráter, né, mudado, transformado, por conta da guerra que nós vivemos, carne, espírito, é uma constante, irmãos. E o nível, né, os níveis de guerra, eles são tão grandes que se a gente não estiver vigilante, a gente é atingido, a gente é afetado. Então, realmente não existe o super-homem, né, o Superman. Nós somos servos de Deus e é com Ele, né, que nós podemos. Né, o poder de todas as coisas é com Ele. Então, se perdermos isso, o perigo, né, da autossuficiência, o perigo do eu estou pronto, não, eu posso tudo, mas por mim mesmo, eu não vou importar. Isso aí é a queda próxima. E para isso, né, o amadurecimento, a intimidade, é uma busca constante. É uma busca constante. Precisamos, glória a Deus aqui pela reunião, nossas igrejas, precisamos estar congregando. Eu ouvi uma expressão, eu estava lembrando aqui também, o trabalho que é feito no serviço, né, tem toda quarta-feira um culto, né, e eu fui convidar o irmãozinho, né, percebi que os irmãos estão meio dispersos, então estou novo no trabalho, convidando os irmãos, tentando, né, juntar ali o povo de Deus ali para a gente estar juntos ali fazendo a obra de Deus. Aí um irmão virou para mim e falou assim: abençoado, trabalho e fé para mim não dá. Aí eu olhei para ele, ele olhou para mim, aí eu fiquei quieto. E glória a Deus. Então, assim, irmãos, nós como servos de Deus, a gente tem que ter essa consciência que Deus ele nos coloca nos lugares com propósito. Então, assim, é um rapaz que trabalha comigo, então eu sei que Deus vai me dar sabedoria no trato para lidar, mas por fé e trabalho, não... Você vê que é algo muito pessoal, né? É algo da pessoa, não é algo de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus vai transmitir. Porque se Deus abrir uma porta ali, é com o propósito de alcançar vidas. É com o propósito de nós estarmos fortalecidos. Né? Dos irmãos, como é que vai ser os céus, irmãos? Não é a denominação, só vai presbiteriana, só vai quadrangular, só vai assembleia, não. Serão membros das denominações. Mas assim, a gente tem que ter sabedoria para lidar com as pessoas, para orientar, e essa palavra de hoje aí, ela foi, né, a palavra para dar uma despertada em relação a isso, né, a amadurecer, a crescer, a forma como a gente vai lidar e tratar as pessoas. E esse irmãozinho, assim, na hora eu fiquei meio assim, mas depois eu não, glória a Deus. Isso aí é para eu crescer, é para eu aprender e ser um instrumento também de Deus na vida dele. Que eu acho que uma fala fé e trabalho não pode... É um equívoco, né? Mas glória a Deus. Agradeço aí pela oportunidade e pela palavra. Marquinho, fala para ele que se ele não tiver saúde que Deus dá, né, ele não tem trabalho. Então, nós temos que agradecer pela fé, a misericórdia de Deus de termos saúde, portas abertas para trabalharmos. Então, é muito importante reconhecer que se eu estou empregado, se eu estou sendo abençoado, é porque Deus achou graça na minha vida. E para isso eu tenho que fazer jus, né? Agradecer, servir, trabalhar para Ele. Ninguém está falando para ele largar o trabalho dele para só se dedicar, mas dá para coordenar os dois sim, né? Com jeitinho, eu sei que o Espírito Santo vai tocando e a gente tem que ter essa sabedoria, né? Para não fechar as portas, mas falar sim a vitória que nós temos de estarmos empregados. Num mundo tão difícil, numa situação econômica tão difícil e que vai se agravar, e nós estamos empregados. Então, glória a Deus por isso. Então, tem que trabalhar junto, fé e ação, sim. E é interessante que o Marquinhos falou, eu tive um colega que falava exatamente a mesma coisa, Marquinhos. Ele falava, não, eu trabalho muito, isso é para quem não tem ocupação, isso é para quem não... Aí eu falei para ele assim, você já parou para pensar
em cada discípulo de Jesus, ele não pegou ninguém desocupado. Ele pegou pescador, pegou cobrador de imposto. Cada um era trabalhador. Ele tinha coisas para fazer, até porque eles precisavam sobreviver. Ele não pegou ninguém que estava desocupado. Ele pegou aquele que realmente trabalhava, metia a mão no arado e que trabalhava, porque é esse que tem responsabilidade e tem compromisso. Não. Eu falei, então, para pensar. Lê lá e vê o que eles faziam. Vê se eles eram desocupados do jeito que você está falando aí. É isso mesmo, abrir a mente da pessoa, porque às vezes ela só enxerga um lado, né? E mostrar como Deus é bom. E tudo que a gente faz para o Senhor é muito pouco em vista daquilo que nós vamos receber, daquilo que Ele já está preparando para nós. Então é com calma, né, Marquinhos? Devagarinho, com certeza o Espírito Santo vai te dando sabedoria e vai caindo a ficha dele, né? Isso, é porque o que ocorre? Né? É o olhar para o homem, né? Aí você julga, né? Você quer ser o juiz, quer olhar para um erro, para uma falha. Isso tem ser humano. Nas denominações tem, né? Nas igrejas tem. Aí, no local de trabalho que tem oportunidade de ter um tempo para cultuar, que é essa perfeição aqui na Terra. É uma busca, né? A gente está buscando. É uma santificação, né? As oportunidades estão sendo dadas, oferecidas. Então, uma hora, no nome de Jesus, ele vai aproveitar essa oportunidade, eu creio. Mais alguém tem algum comentário, irmãos? Meus irmãos, boa noite, pastor Arildo. Prazer ouvir vocês falarem de temas tão desafiadores, né? Esse mundo contemporâneo, vários pensamentos e hoje com o advento dessa tecnologia que nós estamos aproveitando para um lado muito útil, hoje a tecnologia leva para o outro lado, né? A gente aproveita a tecnologia para outras situações. Mas eu fiquei pensando nessa fala aí do Marquinhos, com toda a liberdade, tá, Marquinhos? Sempre te chamo de Marcos. Agora, pela primeira vez, peguei aí carona nos colegas aí, nos amigos, nos irmãos, e chamar de Marquinhos. Nome de príncipe, né? Nome bem grande, comprido. Mas eu vejo assim, Deus busca sempre os seus em todo lugar, né? Deus é Deus. Então, a gente parte desse princípio. E o ambiente de trabalho, ele é muito complexo, realmente, né? Muito complexo. Eu acredito que nós passamos muito mais tempo no trabalho do que até em casa. Tem pessoas que têm uma jornada muito maior fora de casa do que dentro de casa. E eu acho que é o segundo ambiente que as pessoas precisam ser buscadas. Aí, pensando no que vocês estavam falando, e nessa frase do Marquinhos aí, trabalho e fé não combina, realmente não combina. Porque Jesus vai viver uma experiência em um dos chamados dos trabalhadores, com aqueles 3 pescadores, né, no início, homens que naquela noite, naquele dia em especial, eles tiveram uma noite de fracasso no seu trabalho. Eles não conseguiram êxito no seu trabalho. Jesus estava pregando ali perto deles, no ambiente de trabalho. e olha só que coisa interessante. Jesus, claro, sabendo todas as coisas, né? Percebe que ele estava ali lavando aquela rede desanimado, porque o seu trabalho, e naquele momento sem fé, não tinha lhe dado nenhuma condição de alegria. Era um prejuízo total, porque eles viviam da pesca, né? E Jesus pregando, e ele ouvindo. Dá a entender o texto ali que Jesus não estava falando diretamente para Pedro, para os meninos ali. Estava falando para uma multidão. Mas Pedro estava ouvindo. Tanto que quando Jesus manda ele lançar a rede novamente, ele fala assim, mestre, já pescamos a noite toda. Então, ele percebe que o que Jesus estava falando era algo de um homem extremamente sábio, mas até então ele não tinha provado fé no seu trabalho. Ele não tinha associado a fé e trabalho. Aí Jesus foi, lança a rede mais um pouquinho ali na frente. Faz isso aqui. E olha a audácia de Jesus. Jesus estava falando para um profissional, um carpinteiro, filho de carpinteiro, falando para um pescador. Nada a ver, nada a ver. Mas Jesus é tudo, né? Então ele naquele momento, há uma frase de Pedro, talvez se nós formos contextualizar,
entraria na frase do seu amigo, Marcos: trabalho e fé não funciona. Porque Pedro não joga a rede porque queria jogar. Ele joga a rede desafiando Jesus, que ele chama de mestre, sob a tua palavra. O que isso nos leva a pensar? Olha, eu já pesquei, eu entendo, esse mar não está para peixe, mas eu vou lançar a rede, entendo eu, para que você, o senhor, ó mestre, o senhor tão sábio, passe vergonha. Por isso que Pedro fala para a multidão: eu não vou jogar porque quero, eu vou jogar sobre a tua palavra. Na obediência, se der errado, não fui eu, foi você. E eu vou provar que eu sou pescador e você é um mestre que não entende de pesca. Aí ele estava falando assim: fé e trabalho não dá certo. Só que, para surpresa dele, nesse entendimento dele de provar a palavra de Cristo ali e provar que ele estava certo, que não tinha peixe, a Bíblia chama que foi o momento da pesca maravilhosa, que encheu o barco dele e o barco de todo mundo. E ele se lançou na água, reconhecendo que ele já era um pecador, um carente, e percebe que estava diante de um homem sobrenatural, né? E o Senhor Jesus fala para ele assim: agora eu vou te fazer pescadores de homens. Olha como é que Jesus muda o traçado da vida de Pedro, daqueles meninos. E o texto diz que Pedro ali largou tudo sobre a areia, puxou e falou assim: ó, com o maior lucro da vida dele, o maior sucesso da vida dele, ele abandona tudo, não questiona e segue aquele que ele mandou lançar a rede. Então eu vejo que realmente, hoje, a dureza do coração, a resistência, as pessoas resistem à palavra de Deus, mas vai chegar um momento que vão deixar de resistir, porque Deus, no trabalho, vai fazer diferença na vida dele. Vai chegar uma situação que ele vai falar assim: só Deus, só Deus. E esse só Deus aí vai entrar em ação e vai mudar a história dele lá. Porque Deus busca trabalhadores, irmãos. São os trabalhadores que a gente tem que focar mesmo. E pessoas que trabalham na vida secular, eu tenho essa experiência, creio que os irmãos têm muitas outras, são pessoas que, quando são tocadas por Cristo e transformadas, elas trabalham também no Evangelho. Elas não vêm para ficar encostadas, não vêm ficar ali sendo ouvinte, como nós temos hoje na maioria das igrejas. Foi mencionada para a palestra do pastor no início aí. Pessoas chegam na igreja e só estão na igreja sendo ouvinte, mas praticante poucos. Esses que são achados por Cristo no trabalho, eles chegam no Evangelho, no corpo de Cristo, fazendo a sua função, trabalhando, produzindo, e com alegria, e dando testemunho de transformação. E passa a associar agora no seu ambiente de trabalho a fé, que eles experimentaram. Eu fui do serviço também aqui da Segurança do Estado um tempo atrás, né? Fui funcionário público e trabalhei na Segurança do Estado por 15 anos. Ali, na época, nós vimos um ambiente ruim, péssimo para se falar de Cristo, para se falar de Evangelho, né? Mas nós, com a graça de Deus, vários ali se converteram. Hoje são até pastores. Pastores progrediram na vida cristã, entraram, se converteram e foram trabalhar. Foram, na nossa igreja tem o diaconato, presbiterato, pastoreio, né? Então, as funções, e cresceram. E outros foram para outras denominações também, se tornaram pastor. Tem um grande amigo aí que é pastor da Assembleia de Deus. Enfim, pessoas que foram se convertidas no ambiente de trabalho, que antes não acreditavam. Então, o ambiente de trabalho, embora seja um ambiente complexo, difícil, mas eu acredito que é ali que Deus está buscando os seus trabalhadores, como fez com Pedro lá. Então, Marcos, é assim, meu filho, é orar todo dia e lançar semente todo dia. Uma hora ela vai germinar, porque eu acho que Deus, tenho certeza, Deus está ali para fazer diferença no seu ambiente através de você. Como no meu tempo, que eu estava fora, né, no meu serviço público, eu dei baixo, saí tudo, para exercer o meu ministério, 100% do ministério, Deus me usou lá. E lá eu entendi que Deus me chamou agora, não para fazer a segurança do homem aqui na terra, né? Produzir uma segurança do homem, mas agora seguro, tendo a segurança de Deus, produzir a segurança da salvação em muitos outros corações. Olha que coisa tremenda. Então Deus usa trabalhadores, e creio que cada um de vocês aí tem essa história no trabalho aí, não é pouca não, hein? Tem muita história para falar, e continue. Ambiente, 10 para pregar. Manda eles lançarem, mas prega sempre mediante a palavra de Deus, nunca minha. Sempre fala, a palavra diz isso, Deus fala isso. É sobre a palavra de Deus que nós temos que falar, não no que eu penso, no que eu acho,
o que eu acho interessante para as pessoas. A gente tem que usar sempre o Evangelho como referência maior da nossa vida. Parabéns lá, continue. Vou estar orando para que esse homem depois você me conte a história dele, viu? Vai ser outras. Vai virar testemunho em nome de Jesus. Amém. Mais alguém quer comentar para a gente depois orar? Então vamos orar, irmãos. Tem algum pedido de oração que vocês gostariam de mencionar para que a gente pudesse juntos, né, apresentarmos ao Senhor? Eu peço oração por mim, porque eu estou em viagem, estou em trânsito, né? Eu dei um nó aqui no estado. Eu fui em Goiás, Minas, Goiás, agora estou no Rio. Amanhã cedinho eu estou indo para Vila Velha, Espírito Santo. Ora por essa restante da minha viagem. Estou em trânsito ainda. Vamos orar, pastor Adil. Eu também peço oração. Eu tenho estou resolvendo um problema aí, está meio enrolado e a pessoa falou que já tinha dado tudo certo, mas não resolveu ainda, para que isso seja resolvido. Tá bom? Vamos orar, Francisco. Mais alguém, irmãos? Pastor, eu queria pedir oração pela dona Josefa e pelo senhor Wilson. O senhor Wilson. Muito bem. A Divani também, né? É Divani. Perfeito. Os dois derramam, tá de cama, mas eu creio que Jesus será a serva do Senhor muitos anos e eu creio que Deus vai dar a vitória para ela voltar aos trabalhos dela. Queremos também. Vamos orar com fé, sabendo que Deus pode reverter qualquer situação. Mais alguém, irmãos? Orar pelo Brasil, né? Como o Dedé ia pedir, né? O nosso país que está no caos político, econômico e social, para que Deus realmente mude a situação desta nação. Então, nós, como cristãos, temos o dever e a obrigação de orarmos pela nossa nação. Então, vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo que passamos juntos, meditando na Tua palavra, nos alimentando dela, trocando experiências, ó Pai. Como é precioso esse momento que o Senhor nos concede, de podermos compartilhar aquilo que o Senhor já tem feito e tem nos usado para a glória do Teu nome. Obrigado pela vida de cada um que está aqui participando desse meio de comunicação, também extensivos às suas famílias, que o Senhor possa estar guardando, protegendo e abençoando os nossos familiares, que possamos continuar sendo bênção no nosso lar, ó Pai, no nosso trabalho e onde quer que estejamos. Oramos pelo pastor Arildo, que está viajando, Senhor, ele está em curso até o seu destino final, que é a sua cidade, a sua casa. Guarde-o, proteja-o, livre-o de todo perigo e de todo mal, que ele possa chegar na tua paz e na segurança. E obrigado, Senhor, por termos a presença dele conosco nesta noite. Também o Francisco, Senhor, tem um problema para ser resolvido, o Senhor sabe qual é, o Senhor sabe como ajudá-lo, mas nós colocamos diante do Senhor, para que ele possa ter a sabedoria que vem do alto para tomar as decisões necessárias. Oramos pela dona Josefa, o seu Wilson e a Divani, Senhor, pessoas que estão enfermas, pessoas que precisam da graça e misericórdia do Senhor. Então, atende o nosso clamor, Senhor, a nossa oração. Oramos pela nossa nação, o Brasil, é o nosso papel, o nosso dever, e declarar em nome de Jesus, como diz a tua palavra, nós profetizamos a tua palavra neste país, que diz que tudo que está encoberto um dia será revelado. E eu creio que tudo aquilo que está camuflado, toda fraude, toda injustiça, toda mentira, todo engano, em nome de Jesus, nós profetizamos esta palavra para o Brasil. Liberta, Senhor, o Brasil. Permita, Senhor, que o teu povo, que se chama pelo teu nome, tenha experiências que possam compartilhar com outras vidas, testemunhando o teu grande amor. Senhor, dá-nos também uma noite tranquila, de paz, de repouso, um sono reparador e uma semana também na direção do teu Espírito Santo. Eu oro pela Elaine, Senhor, que me pediu oração agora. Amanhã ela vai fazer uma endoscopia. Guarda, protege, prepara o local, os médicos, o enfermeiro, o anestesista, que tudo corra bem e que o resultado seja para glorificar o teu nome. Aceita, portanto, a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. E bom, Amém. Glória a Deus. mais uma semana com esta bênção de estarmos juntos. Obrigado, irmãos. Obrigado, pastor, pela sua presença. Seja bem-vindo.
Boa Um noite abraço a todos, hein? Até mais, Abraço. Marcos. Até semana, a gente se vê lá em Vila Velha. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Boa viagem. Obrigado. Bom retorno. Quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à multidão de curados e remidos, onde tua glória pode nos tocar. Eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à multidão de curados e remidos, onde tua glória pode nos tocar. Vivo preocupado só em como devo agir. Sou minha própria obsessão. Chega de olhar pra mim